Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Hoje a gente vai fazer uma viagem dentro da comunicação, em especial a mulher na comunicação. Mas eu vou contar uma breve história antes de começar essa conversa. Quando surgiu a televisão no Amazonas, em que era feito em UHF, antes de passar para o canal aberto, nós tivemos como líder esportivo uma pessoa chamada Arnaldo Santos. Essa pessoa fez essa migração de passar de UHF para canal aberto, né? VHF, UHF, para chegar no canal aberto, e ele nos ensinou esse caminho, foi o nosso grande líder. Acho que da transição do canal aberto até o início da internet, eu acabei ocupando esse espaço de alguma forma, tentando compreender essas mudanças de mecanismo. E eu não tenho dúvida que agora nós temos a nossa jornalista Larissa Balieiro, que ela tem uma missão bem mais complicada do que a nossa. Essa transição da internet está diretamente ligada com toda a comunicação, seja tradicional ou não seja tradicional. Qual é a resposta que eu pergunto, que eu passo para ela? Quando eu entrei, eu tinha obrigatoriamente de ser jornalista formado. Hoje em dia é um pouco diferente. Se você tiver talento, tiver esperteza no sentido de aprender as coisas e tal. Como você, que é uma profissional formada numa academia, e hoje você é a nossa liderança real, como é que tu encara a nossa vida a partir de agora com essas pequenas diferenças que têm grande resultado? Primeiro, salve, salve, né? Obrigado, Larissa, obrigado. Salve, salve, faz parte da história, né? É verdade. Obrigada pelo convite, né, de poder falar um pouquinho da minha história. Eu acho que tanto te assistindo e sabendo da tua história, quem faz jornalismo esportivo hoje, quem gosta do esporte, quem gosta da comunicação, cresceu e passou pela tua história também. Então, acho que depois de muito tempo, o nosso trabalho ele vai impactar muito na sociedade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande da forma que a gente está levando esse nosso trabalho. Então, quando você fala na transição, e a gente estava conversando isso agora há pouco nos bastidores, eu uso muito uma palavra, principalmente quando eu vou palestrar para a galera jovem, nós já palestramos juntos, inclusive, eu uso muito o termo reinvenção, porque a gente não pode ignorar a forma que a comunicação aconteceu, a forma que a comunicação surgiu, mas também a gente não pode, de forma alguma, ser resistente ao que está chegando de novo. Perfeito. Então, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando. Mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com toda a internet, e mesmo com 90% do meu trabalho ser feito lá, eu sou uma apaixonada por rádio, por exemplo. Maravilha. E rádio, na minha avaliação, é um veículo que ele vai ser nossa eterna companhia. E assim, olha o tempo do rádio, né? Olha a história do rádio. E aí eu lembro que quando eu me formei, quase 13 anos atrás, me falavam do jornal impresso, que ia acabar. E aí a conversa entre os colegas ali era isso. Não, a gente tem que começar a ir para a internet, porque daqui a pouco não tem mais televisão, não tem mais rádio, não tem mais jornal impresso. E aí eu lembro que eu dizia para eles assim, eu falei, cara, eu não consigo achar que isso acabou. Porque assim como é no futebol, a gente tem várias formas hoje de aprender o futebol, de falar o futebol, de viver o futebol. Mas a essência do futebol ainda é aquela, ainda é da chuteira preta, ainda é da bola redondinha mesmo, ainda é do campo de várzea. Então, Dudu, hoje eu coloco a nossa geração nessa transição de reinvenção. Você precisa, mais do que nunca, ser um profissional que vai buscar essa reinvenção. Você precisa, acima de tudo, ser um profissional que respeita quem já passou, respeita o que veio. E às vezes eu brinco que dá choque, é igual placa tectônica, né? Tem que dar choque, porque é muito difícil você fazer essa transição de você tentar mudar algo, tentar impor a sua forma de comunicar. E ao mesmo tempo é muito complicado para você entender como era feito e tentar fazer como era feito antes. Então, assim, quando você falou da questão da liderança, eu não conheço, e eu leio muito, assim, eu não conheço um líder que não foi para o embate, não foi para o choque, não foi para o atrito, né?
Porque não tem como você agradar todo mundo, não tem como você mudar um sistema, mudar uma forma de comunicar, se você não incomodar. Hoje a gente está com uma programação nova na rádio que eu trabalho agora e aí eu conversando com o produtor e eu mencionei um produtor novo, né? E aí ele me fazia muita pergunta e a gente fez 1 hora de programa e o tempo todo falando, aí no final eu falei, olha, toda mudança ela vai gerar um desconforto. Então assim, cheguei aqui, era 1000 maravilhas e é isso, estava entendendo como é, mas agora a gente implementou uma programação nova, mas o jeito de fazer rádio é o mesmo de 100 anos atrás. Comunicação, serviço, interação, dinamismo e é o ouvinte que manda. Então, a gente precisa colocar a nossa novidade na forma de comunicar, sem esquecer como isso era feito e como tem que ser feito. Então, aí eu brinquei com ele, porque a gente passou quase 1 hora o tempo todo brigando, questionando, perguntando, por que isso está assim? Não é assim, é para fazer assim e tal. E aí ele falou, não, é porque eu realmente preciso que alguém me ensine como fazer. E a primeira coisa, quando eu entrei, eu dei um livro a ele que é 24 horas no ar, o rádio, que é um livro que eu adoro. E aí eu disse para ele, esse livro ele é de 2014, mas ele conta a história de 1970. Não mudou o rádio. Então, assim, a gente vive essa transição, Dudu, diariamente. E é por isso que eu falo a questão de reinventar. E assim, se reinventar também é difícil. É extremamente... Não, e depois é o seguinte, a pessoa se acostuma a fazer daquele jeito, acha que vai só dar certo daquele jeito. Não conhece os novos veículos, a nova forma, a nova compreensão do grande público. Você vai ter agora uma grande alteração na vida de todos nós, quando tira um hábito exagerado, errado, mas um hábito correto, tirar o celular das crianças, estão aprendendo a ver como é que vê a vida. Essa geração vai ficar muito mais perdida do que a atual, que só vive disso. Então, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Ninguém sabe, essa que é a verdade, está tudo experimentando coisa nova. Mas como é que você teve um leque de alternativas? Por que tu primeiro escolheu o esporte, né? E quem te despertou para o esporte? Essa história ela até, eu digo que eu flertava, e tu tem um capítulo nessa história, porque primeiro minha mãe é jogadora, né? Minha mãe jogava futebol de várzea, assim, de campo, era centroavante, gostava muito de futebol. Só que a minha mãe foi mãe aos 20 anos, então, por conta do peso da época, ela não seguiu. Então, assim, a minha referência de esporte é minha mãe. É com ela que eu cansei de novinha brincar e minha mãe tá na tela da televisão vendo esporte. Com a minha mãe que eu brinco que eu aprendi as primeiras palavras que a gente começa a cornetar, foi a minha mãe, porque ela é fervorosa, assim, de assistir a cobrança de pênalti na frente da televisão, colocar o terço. E a memória que a gente vai criando criança, ela é muito viva. Eu tenho muito latente isso, a minha mãe vendo todo tipo de programa esportivo na televisão. E aí a gente vai crescendo com isso e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser jornalista, eu sempre quis comunicar, eu sempre achei... Sabe aquela questão que falam de super-herói, do super-homem, que o super-homem era jornalista também? Isso. E aí eu dizia assim, cara, todo jornalista bom, ele tem um poder de mudar o mundo na perspectiva dele de informar. E eu sempre tive isso comigo, essa gana de tentar mudar um pouco ao meu redor. E eu falei, cara, como é que eu vou conseguir? Associado a isso, Dudu, eu sempre fui muito fã do Kaká, o meia do São Paulo. Oh, perfeito. E aí eu dizia, cara, para eu chegar perto desse cara para entrevistar, tem que ser jornalista esportivo. Então, assim, foram sonhos que foram alimentados. Quando eu entrei na faculdade, vieram os projetos e tal, e aí eu falo que eu flertei com o esporte, que a primeira vez que eu flertei com o esporte foi na antiga Amazonas FM contigo. Tu tinha um programa e vocês pediam 1 minutinho do Portal Amazônia para entrar ao vivo contigo, nesse horário. E aí eu lembro que a minha chefa na época, era a Gláucia, ela dizia assim, não, vê 3 notícias e tem que entrar com o Dudu, tem que entrar, era umas 12h30 o programa. E eu normalmente estava estagiária, estava na rua, e eu chegava no fim da manhã, assim, início da tarde, e ela dizia, pode entrar. Aí eu falei, mas eu sou estagiária. Ela, não, pode entrar. Quando eu peguei esses papéis que tinha que entrar ao vivo no teu programa, aí eu comecei a pensar, pô, não tem esporte, o Dudu é do esporte. Minha associação a você sempre foi esportiva, né?
E aí eu falava assim, cara, eu vou falar de esporte, porque mesmo sendo um programa meio geral na rádio, é legal botar o esporte. Então até conto isso, que eu flertei porque aí eu comecei a botar e começaram a tirar, né? Falaram, não, Larissa, não entra não, tem que entrar direto com as notícias. Aí queriam que eu viesse da rua com as notícias da rua, e só que eu fazia polícia na época. Eu falei, cara, como é que eu vou entrar falando de morte, dessas paradas meio de 30, gente? Mas assim, aí eu flertei lá, logo cortaram, e aí eu sempre fazia essa entrada ao vivo com você. E depois de lá, aí eu fui para a Secretaria de Cultura, né, estagiária e tal, e indo para outras áreas que não tinha nada a ver com esporte. Foi quando na Difusora, pouco menos de 6 meses que eu entrei, o Carlinhos, né, o saudoso Carlinhos, meu grande amigo, que já se foi, me puxou para o esporte, falou assim, nem foi para o esporte, ele disse assim, eu preciso de alguém na rede social da Difusora, porque a gente tem que publicar que tem jogos, é a AM, na época o pessoal já estava matando a AM, coitada, na rádio, e aí eu disse, tá bom, aí eu comecei a ir para os jogos. A Leide deixou uma dica muito bom do nosso querido amigo Carlinhos. Pô, eu comecei a trabalhar com o pai dele, e ele foi a consequência daquilo tudo, a irmã dele trabalhava com a gente na rádio, no início da Difusora FM, e você falou outra coisa, né? Devagarzinho a gente foi matando a AM, mas isso é uma história que o Estado criou. Vamos voltar para a Difusora, vamos lá. Até porque quando a gente começou o programa, você citou uma pessoa queridíssima para a gente, que é o Arnaldo. E assim, foi uma perda recente. E o salto do Carlinhos para o seu Arnaldo, ele está muito próximo. Porque quando o Carlinhos me coloca dentro do estádio, era só para rede social. E aí um dia um repórter faltou, o seu Arnaldo vira para mim, vai lá. Eu disse, não, seu Arnaldo. Eu fui muito resistente. Aí seu Arnaldo, não, vai lá, é Fast Rio Negro, tem que ter os os repórteres. E aí eu disse, não, vai. Eu lembro, assim, é uma memória muito saudosa mesmo que eu tenho dele, porque era no SESI esse jogo. Foi Fast Rio Negro pelo Campeonato Amazonense. E aí no primeiro lance de jogo que tem de Fast Rio Negro, era um lateral. E aí o Arnaldo, não sei o quê, bola, saiu, Larissa. Aí eu... Meu Deus. Eu travei. Aí eu acho que o seu Arnaldo percebeu que, tipo assim, meu Deus, fala. Ele, Larissa, a bola foi na lateral. Quem é que tá com a bola? Eu viro, na época era o Branco. O Branco era jogador do Rio Negro. E aí eu olhei pra ele assim, aí eu desenrolei alguma coisa. O Arnaldo me ajudou a construir aquela confiança, né? Mas assim, foram as duas pessoas, assim, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que infelizmente não estão mais aqui, mas que me colocaram lá dentro. Aí depois dessa primeira vez lá com o Arnaldo, aí os repórteres tinham normal, aí eu passei a ser uma terceira repórter, que era aquela que ficava no meio e dizia os cartões, porque o senhor Arnaldo dizia assim, meu Deus, minha vista não é mais como antes, Larissa, eu não enxergo mais daqui. Ele começava a copiar as camisas, né? Ele dizia que as camisas, os números eram pequenos. E aí foi quando eu comecei a ir como terceira repórter, e aí os meninos Isso paralelo à faculdade? Paralelo à faculdade. Okay. E aí já estava bem no finalzinho, na verdade, da faculdade. E aí foi quando definitivamente eu entrei no esporte, lá para 2013, 2014, com a ajuda dessas duas pessoas, porque eu brincava com o seu Arnaldo, que eu dizia, seu Arnaldo, tem duas coisas que, assim, com muito carinho aconteceu depois, né? Eu dizia para ele, seu Arnaldo, não vou conseguir falar lá embaixo. Ele, vai sim. Minha filha, a bola é redonda, são 11 contra 11, é sempre um time, você não tem como errar, ele falava. E eu falava, tá bom, senhor Arnaldo, tá bom. E aí, depois de um tempo fazendo futebol, teve uma outra coisa que eu falava para ele, que ele me falou, na verdade, que aconteceria, que teve uma vez que a gente estava entrando na arena, e aí eu agoniada querendo o meu crachá para apresentar, para passar lá na porta. E aí, quando eu vi, o senhor Arnaldo entrou direto. E o cara fechou o portão. Seu crachá, tá aqui. Eu falei, poxa, seu Arnaldo, o cara não pediu nada do senhor. Ele, porque minha cara é meu crachá. E aí ele falou bem assim... O tempo é uma máquina implacável. Ele falava pra mim assim, garotinha, do jeito que tu tá indo, um dia teu cara vai ser teu crachá. Então, e não demorou muito. Não demorou. Que aí o dia que aconteceu, eu tive a oportunidade de contar isso pra ele. Que teve um dia na arena que eu tava entrando, aí eu peguei o crachá, o cara já abriu. Aí eu entrei e quando eu me toquei, que ninguém me pediu crachá, que eu não tinha nem tirado do bolso,
Aí eu lembro que a gente tinha uma transmissão nesse dia. Eu falei, seu Arnaldo, aconteceu. Ele, o quê? Eu entrei, não pedi o crachá. Ele, tá vendo, garotinho? Então, assim, são algumas lembranças. E assim o esporte, ele foi entrando na minha vida. E, assim, eu sempre quis fazer, sabe? Eu digo que eu flertei muito tempo com o esporte, nessas pequenas participações, acompanhando os noticiários. Mas, definitivamente, já na reta final da faculdade, quando eu estava me formando, eu fui jogada ali no fogo, tanto pelo Carlinhos quanto pelo seu Arnaldo. E eu acho que aquele flerte virou casamento e dura até hoje. Larissa, é importante te colocar uma coisa que, por exemplo, tem coisas que, pelos anos que eu estou no veículo, eu não posso fazer. Eu não posso furar fila, não posso atravessar a rua fora da faixa, não posso estacionar em lugar proibido, porque o cara diz, mas o senhor está na televisão. Então, eu acho que você vive esse momento crescente, não tenho dúvida disso, crescente. Isso te obriga, de uma forma ou de outra, você está sempre andando certinho, porque todo mundo quer criticar aquilo que você faz correto, né? Então, nós temos uma transição de comportamento da sociedade. Existe uma briga muito grande, porque é feita de as pessoas empurrar uma outra desnecessariamente. Então, vamos dizer, a mulher está conquistando o seu espaço, né? Que sempre lhe foi devido, nunca foi lhe dada a oportunidade. Mas eu acredito que você conquistou o espaço, não pelo fato de você ser mulher, é por você ter capacidade, qualidade para isso. Ser ídolo, ser seguido, ninguém escolhe. Você olha no comportamento da pessoa, é assim que eu quero ser. Mas esse fato de ser mulher, isso vira uma barreira de alguma forma para o novo grupo que está vindo? Você já conquistou seu espaço, mas todo mundo fica te olhando para saber como é que tu vai reagir nessa situação. Eu já me vi numa situação dessa, Dudu, uma vez, quando o assunto nem era comigo, assim. E eu fui bombardeada para me manifestar, porque eu sou mulher. E é o tipo de coisa que, por exemplo, quando alguma coisa muito severa acontece com uma mulher, eu não sou o tipo de pessoa que vou dizer, por que o Dudu se manifesta? O cara com nome no esporte deveria se manifestar. Eu sou contrária a isso. Eu acho que, assim, quando alguma coisa ruim acontece com a mulher, é a gente que tem que ter nosso poder de voz, porque a gente tem voz. Eu não posso empurrar a água lá abaixo, literalmente, que você tome um posicionamento. E isso tem muito comigo. E é uma coisa que eu não acho certa, assim. Da parte de posicionamento, muita gente diz assim, não, quero ver o que a Larissa vai falar sobre isso agora. Ah, não, quero ver o que a Larissa vai escrever sobre isso agora. Pior que pergunto mesmo, Larissa, isso é verdade. Todo mundo diz, o que é que ela vai dizer? Aí sai alguma coisa, vamos ver o que a Larissa vai falar agora. E assim, eu não consigo, eu separo muito, Dudu, muito. Mas assim, às vezes eu fico observando, será que cobram isso severamente de um homem? Será que cobram severamente que um cara bem posicionado se posicione sempre ou só é comigo o problema? E é uma situação tão recente, porque na temporada do futebol de 2024, eu passei por uma situação que eu sigo acreditando que teve mais peso por eu ser a Larissa profissional, não ser a Larissa mulher. Acidente do Nacional? Mano, eu não tenho a menor dúvida. Muita gente aproveitou que queria falar mal de ti, aproveitou para carregar esse negócio. E o que aconteceu de verdade? Você fez naturalmente, todo mundo interpretou errado. E aí, ali, Dudu, ali foi, acho que o meu maior aprendizado nem foi as porradas ali. O meu maior aprendizado, e fica para profissional de comunicação, não pegue 2 serviços ao mesmo tempo. Porque naquela situação do Nacional, eu tava na Colina, cobrindo Manaus e Remo, Série C. E, ao mesmo tempo, eu tenho um negócio paralelo que é a agência. E eu tenho uma equipe que trabalha para mim. Mas mesmo que você seja dono do seu negócio, você pode estar em Aruba, vão lhe aperrear para você dar a palavra final de algo. Não tem como, você é dono do seu negócio. E eu tinha, na época, o Nacional chegou para mim através de um amigo, pô, eu queria muito pegar o Nacional, mas não quero pegar só, tu não acha legal a gente ir pela agência? Eu falei, beleza, vai ser o primeiro cliente da agência. Então aconteceu. E aí me passaram a foto,
eu estava cobrindo Manaus e Remo, e a minha equipe trabalhando. E aí falaram, ó, não gostamos da qualidade da foto, mostra para Larissa. Se ela aprovar, eu fiz isso aqui com o celular. Eu lembro que eu tirei lá na escada da colina. Aprovado. Foi só isso. E segui minha vida, trabalhei, fiquei. Foi só o tempo de acabar o jogo, eu ir para um lanche, já estava a internet fervorosa. E eu lembro que a Débora Mello, a esposa do Jonathan, ela me ligou, ela disse assim, Larissa, tem uma publicação na Nacional, tu não acha legal apagar? Eu juro, Dudu. Por isso que fala, a maldade está nos olhos de quem vê. Quem te conhece sabe. Quando ela me mostrou, quando eu vi, eu falei, não, nada a ver. Por quê? Ela, as pessoas podem interpretar diferente. Eu falei, mas vão interpretar o quê, gente? Isso é uma foto de rachão. Foi uma coisa tão automática. Cara, quando ela desligou, aí pronto, já estava assim, ó. E o celular pipocando. Aí, naquele momento, eu disse, epa, eu preciso consultar alguém do clube, porque já não é uma decisão minha apagar. Aí, entrei em contato, né? E aí falaram, não, você tem que apagar. Apaguei, só que o print é eterno. Cara, Dudu, foram 2 dias incansáveis, assim, de não, ataque. O pessoal foi muito grosseiro com você. Ataque. À época, eu achei que a Federação Baiana, ela usou isso, porque a Federação Baiana fez uma nota associando a foto à possibilidade de fato, o Nacional ter compactuado em mangar e brincar com a morte de um jogador. Sendo que uma semana antes, eu tinha sido a primeira, eu estava vindo de Manacapuru quando eu vi a morte do rapaz. Aí quando eu vi, eu falei, gente, vamos preparar uma arte, a gente tem que dar nota de pesar disso. O cara vai estar aqui daqui uma semana. A gente tem que dar nota de pesar. Esquece futebol, pode subir essa nota de pesar. E aí fizeram a nota. Uma semana antes a gente tinha dado nota de pesar sobre a morte dele. E uma semana depois aconteceu. E aí, Dudu, assim, aquela galera que olhava assim, ai, graças a Deus, agora eu tenho que falar dela, tá com o pau. Pode contar, não tenho dúvida, Maria. E assim, as mensagens que eu recebia, assim, eram atrocidades, eram coisas assim que eu dizia, gente. Aí teve um cara na internet que eu não esqueci, que ele abriu a minha cabeça pelo fato de eu ser mulher. Até então, Dudu, eu tava pegando porrada, dizendo, é uma porrada nacional. Ele falou bem assim, eu queria ver se tivesse sido um homem a ter... Porque no momento que começou a bombardear, o que eu fiz? Eu tirei do clube a responsabilidade. Tirei do clube. Eu disse assim, eu publiquei, eu peguei para mim. Tipo, se eles querem um bode expiatório, eu não posso deixar que manche o Nacional. Então, eu vou passar. Daqui a pouco eu sou outra pessoa, vai ter outra pessoa lá. E aí eu tomei para mim a responsabilidade, porque ela é minha responsabilidade. Todo mundo ligando, não, Larissa, a culpa não foi tua. Eu falei, foi minha. Porque eu sou a dona do meu negócio, eu tenho 6 pessoas, a foto passou por 9. Eu tinha a obrigação de olhar aquilo e interpretar, só que a maldade está nos olhos de quem vê. Como é que desenrola essa história no livro, Larissa? Dudu, ela passa muito também pela minha vontade de comunicar, né, de ser jornalista. E eu sou uma apaixonada por livros. Eu digo que o dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu tiver um apartamento, eu vou ter uma biblioteca, porque eu sou apaixonada por livros. E aí, um dia, em 2022, passando ali pela internet, apareceu um comunicado assim, você tem interesse de ser uma escritora? Chegou sua hora. Falei, deixa eu ver esse negócio aqui, se é legal, se é fácil de ser escritora mesmo. E aí entrei em contato com uma editora do Nordeste, inclusive, a editora Primeiro Lugar, e comecei a falar. E o cara falou assim, manda pra gente como é que tu costuma escrever? Aí eu mandei. Eu lembro que eu contei uma mini história minha, ele aprovou. E aí a gente começou o processo de escrever o livro. E aí em 2022 eu estava completando 10 anos de jornalismo esportivo amazonense, porque eu entrei em 2012, né? Uhum. E aí eu disse assim, cara, eu queria contar um relato muito fiel do que eu já vivi nesses 10 anos. E aí o cara falou bem assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí eu lembro que ele falou assim, você vai abrir algumas feridas. Eu falei bem assim, mas estão tudo com casca. Pode deixar. E aí eu comecei a escrever o livro. E nesse livro, Dudu, eu começo a falar da minha influência no esporte.
E eu conto tudo assim, todos esses últimos 10 anos, a forma que o futebol amazonense era 10 anos atrás, jogos no SESI, as coberturas. Eu conto muito os dois lados da moeda de ser mulher no futebol, que eu acho importante. E, assim, tem uma parte do livro em que eu falo assim que não é um livro, apesar de ser mulher no jornalismo esportivo, não é um livro só para as mulheres, né? Eu quero muito que os homens leiam as histórias e reconheçam muita coisa que não é a Larissa, mas a mulher não poderia precisar ter passado por isso. Ok. E que em muitos momentos o homem acabou dificultando. E assim, eu encontrei muita dificuldade. Só que eu gosto de contar no livro que eu não quero que a minha história seja, meu Deus do céu, vai acontecer comigo, não. Eu não quero que se prendam a histórias difíceis que tem aí dentro. Eu quero que se prendam a história de, caramba, 10 anos depois ela ainda está lá. Ela superou. Então eu vou superar. Porque eu nunca gostei de levar o lado do vitimismo. Se observar isso, eu já ouvi de muitos homens, eu nunca... Uma briga minha sua de trabalho. Eu nunca vou dizer, o Dudu tá gritando comigo porque eu sou mulher. O câmera tá me enquadrando mal porque eu sou mulher. Eu nunca peguei de válvula de escape eu ser mulher no esporte. Eu sempre gostei de combater isso, brigando, falando, impondo, dizendo o que eu penso, dizendo o que eu sinto. E isso, de fato, cria do outro lado muito atrito. É por isso que eu reconheço no livro muitos homens que, assim, me ajudaram, muitos homens que foram muito corretos comigo, muitos homens que estenderam a mão para mim, muitos homens que me reconheceram antes de eu ser a mulher. Me reconheceram pela profissional que eu batalho até hoje. Hoje eu vou completar 13 anos de profissão. Nesses 13 anos, Dudu, não teve um só dia, uma decisão, um projeto em que na hora que eu fosse conceber aquilo, eu pensasse assim, eu preciso dar o meu melhor. E tem essa pressão, Dudu, eu tenho essa pressão. E eu lembro que teve uma moça que foi uma terapeuta para mim por uma época, e ela falava assim, cara, tu te autocobra tão grande que as pessoas lá fora te olham e digam assim, eu vou cobrar ela igual. Ela não se cobra também. Cobra de mim porque eu não cobro dela, né? E aí ela disse assim, tu tem uma pressão tão grande que tu não consegue desprender essa pressão de ti. E não é só o fato de tu ser mulher, mas aí eu dizia pra ela, eu falei, cara, tu acredita que teve um dia, eu tava tomando café no Roma, tomando um café com uma pessoa normal, um ser humano inocente. Eu tava com a camisa de um clube. E um torcedor passou e tirou foto. O que aconteceu com aquela foto? 2 dias depois, eu fui tuitar e falei uma situação desse clube. E não falei mal. Eu só falei assim que o clube estava precisando amarrar melhor suas contratações. Pronto. O torcedor surgiu do nada com a foto, dizendo, é por isso que ela está falando mal. Porque ela é torcedora de... Era do outro clube. Aí tiraram do contexto, sabe? E aí eu brinquei com ela, falei, cara, tu acredita que eu não consigo sair de casa com a camisa de clube? Olha, você me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu aprendi com um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, chama-se Joelmi Betting. O filho dele é um outro grande jornalista também. E ele dizia que na vida só vai para o esporte quem gosta de esporte. Portanto, você nunca seja um torcedor jornalista. Você é jornalista, torcedor. Sim. Você gosta de um time, qual é o problema? Agora, o tempo que você está na área e você, graças a Deus, muito rapidamente conseguiu esse espaço, a pessoa vai entender que você está sendo isenta do coração que você tem pelo seu time. Ora, por que eu ia para o futebol? Meu clube sempre foi olímpico. Que desapareceu, isso é outra história. Do Olímpico, migrei para o Rio Negro, que também é outra história. Agora, na hora que eu vou, liga a luz, que eu vou comentar... É o profissional. Ah, sim, isso. Mas eu conto no livro o meu time, né? Eu conto no livro. E eu acho que muita gente vai ler e vai dizer, mentira. Porque assim, as pessoas, por exemplo, quando a torcida do São Raimundo me pegou para Cristo, eu odiava São Raimundo. Quando a torcida do Nacional me pegou para Cristo, eu odiava o Nacional. Qual foi a torcida, a mais recente que me odeia? A do Manaus. Então, assim, eu acho engraçado acho legal dizer me odeia. Porque eu acho engraçado, porque assim, como a gente... Eu estou fazendo muito bem feito meu trabalho, porque como é que a pessoa, ela deduz, né? Ela deduz, ela crava, não,
com certeza a Larissa é bucheiro porque ela odeia o Manaus. Porque eu já ouvi isso, né? Assim como eu já ouvi a pessoa dizer assim, modinha, torce pro Amazonas agora. E assim, o livro eu conto o meu clube e algumas pessoas que já leram falaram assim, cara, eu jurava que tu era outro time. Eu falei, não, mano, e assim, um dia, num futuro muito próximo, eu vou muito contar o maior sonho que eu realizei nesse time, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm que isentar muito a gente, sabe, Dudu? Tem que isentar demais. Não vai se livrar disso nunca, te garanto. Eu estou há 50 anos e sempre tem alguém que está... O torcedor, ele é pura emoção. Ele vive... Só existe no mundo o time dele, acabou. Eu cheguei... Não fui diretamente agredido, porque eu tive a cautela de não entrar de cara. Mas na época, vamos dizer, o Nacional era o único representante brasileiro que nós tínhamos. Então, quando terminava o campeonato, ou estava terminando, ele já estava no Campeonato Brasileiro, jogando, etc. Então, o meu espaço do Globo Esporte, eu botava mais daquele que ia representar nacionalmente do que o outro estava jogando, e muitas vezes até desclassificado. E em Manacapuru, nós fomos extremamente hostilizados. Mas nós vivemos isso, Larissa. Você conquistou esse espaço, parabéns. Eu fico muito feliz de poder, não vai escapar do autógrafo. Você, consciente ou inconscientemente, tem a certeza de que, graças a Deus, surgiu uma liderança. E não é que você escolheu, não, você trabalhou. E, consequentemente, cai na sua cabeça. A nova criançada fica ali ouvindo bastante, lhe segue. E eu estou feliz de saber que você tem ética de conduzir da melhor forma possível. Porque, assim, a gente... É muito importante para mim ouvir até o teu relato, Dudu, porque, assim, tu tem uma trajetória que é brilhante, né? Eu sempre falo muito a respeito. E assim, tu passou por uma época que a internet, ela não tem a força que tem hoje. Com certeza. Mas isso não significa que tu não pegou as mesmas críticas, que tu não foi... hostilizado algumas vezes, que tu não foi... Muitas vezes. Eu acho incrível. Essa história da camisa, você só me lembra a minha. As tuas, eu né? não podia usar, porque é por isso tu fala do outro. E assim, eu acho que o nosso trabalho, ele não tem um ponto final, ele tem uma reticência, ele tem uma vírgula. Isso. Hoje, eu tenho 13 anos de profissão, mas eu já olho uma garotada vindo assim que... Tu já leu várias vezes, eu já tô lendo assim, ó. Meu sonho era fazer jornalismo por causa de você. Pô, quase eu caí dura no dia que eu escutei isso, olha. Sério? Porque eu falei, caraca, porque tu vai te dar conta do teu tempo de carreira. E assim, Dudu, a minha avó, ela fala uma frase que ela me galga até hoje, assim. Minha filha, tudo que acontecer na tua vida, no momento que tentarem desvirtuar teu caráter, no momento que tentarem te separar da tua criação, da tua essência, você para e pensa assim, são quantos que estão falando e o que você falou atingiu o bom senso ou não? E eu falo, mas como assim, vó? Ela disse, normalmente, minha filha, é 1 ou 2 ou 3 que te criticam. Mas normalmente o teu trabalho alcança o bom senso, o teu trabalho alcança a grande massa. É isso mesmo. Então é um equilíbrio que tu vai ter a vida inteira, o que tu fizer na tua vida. E aí ela fala pra gente, aí você vai ter que ter o discernimento entre o certo e o errado. Você dorme bem hoje? Eu falei, durma, ela disse. Então, se você fez alguma coisa tentando acertar, você está arriscando muito mais do que aquele que está ali julgando. Porque hoje, assim, Dudu, eu tenho um simpósio, eu tenho um livro, eu tenho minha agência, eu tenho uma mentoria online para a internet. Então, assim, eu tenho um instinto dentro de mim muito de ensinar, de propagar o meu conhecimento. Então, não tenho como bater de frente. Machuca muitas vezes. Às vezes dá vontade de virar para um colega que eu nunca fiz nada e dizer assim, em que momento eu virei inimiga? Em que momento foi esse? E olha, é muito surreal tu dividir isso, sabe? Enquanto ela faz o meu autógrafo, eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante e vale para nossa profissão ou para qualquer uma. Quantas vezes alguém chamou que minha mãe eu era filho da Xuxa, né? Filho da Xuxa, tá? E a minha mãe não era Xuxa, né? Então, passa, vai embora, desaparece. O que eu tenho que fazer é não usar o meu trabalho, o meu espaço,
para responder para alguém que não vale a pena. Eu continuo fazendo o meu trabalho. Ou seja, o que resta a nós é valorizar a prata da casa. O que a gente pede e o que ela faz é quem está aqui seja valorizado para que você que está em casa nos acompanhe, nos dê as oportunidades. Não espere que alguém venha de fora para dizer o que nós já sabemos. Exatamente. Obrigado, Larissa. Saúde para ti, menina. Eu te agradeço e saiba que pessoas como o Arnaldo, como você, como vários baluartes aí da nossa área, reconhecidamente poder dizer para vocês o impacto que vocês tiveram na nossa vida profissional. Eu me sinto batizada, né? Porque onde o Dudu me vê, ele... Menina, salve, salve. Hoje, por que não? Assim, Pô, você merece. Porque significa que tu entrou na minha casa muitas vezes profissionalmente e eu tive a oportunidade de te devolver com o meu trabalho. Pode contar. E eu fico emocionada porque foi uma porta que estava aberta e eu entrei, tu me recebeu sempre bem. Porque, assim, chega um momento que é um pouco exaustivo, mas quando a gente encontra essas portas abertas, a do seu Arnaldo principalmente, que deixou recente, e ele falava que a gente só vai entregar aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, o seu Arnaldo abriu a porta muitas vezes, você abriu as portas muitas vezes, e de forma gentil. Tu só abriu a porta, tu não especificou, ela tem 2 anos de carreira, ela tem 3 anos de carreira, ela é a Larissa, ou ela é a Brigona, porque é a general, é tudo, assim. Tu me deu espaço para o meu trabalho entrar na tua vida e tu conhecer. Então, eu te agradeço. E agora, uma pessoa que está enfrentando um desafio muito grande. A moçada te cobra muito para dizer... Alô, amigo? Não é? Como que você montou essa ideia de fazer narração sem necessariamente copiar de ninguém, criando um estilo novo? Você vai enfrentar uma barreira gigantesca. Nesse negócio, nós somos machistas mesmo. A maioria do pessoal gosta de voz de homem narrando. Aliás, a maioria não gosta nem de futebol feminino, essa é que é a verdade. Verdade. Então, tu tens... Embora você não vá só narrar feminino, vai narrar todo tipo de futebol. Da onde vem essa inspiração de ser narradora de futebol? Menino, isso é uma loucura. Na verdade, foi um convite, né, que eu recebi. Eu já faço rádio há muito tempo, eu sou radialista. E aí nasceu, né, do presidente da Encontro das Águas a vontade de termos uma narradora no estado do Amazonas, que aí para fora, você sabe bem que é super comum. Embora as narradoras, né, profissionais, enfim, as mulheres do esporte, enfrentem esse desafio que é... Com certeza, do machismo real. Do machismo real, preconceito, enfim. A seleção de Fonte Boa avança e agora pode sair o próximo gol, tentou, foi gol! Foi gol! Camisa 19, Cocói marca o primeiro gol do Fonte Boa. Do outro lado, mas Fonte Boa segue buscando. Pode ser agora, hein? Pode ser agora, foi gol! Do Fonte Boa! A torcida acreditava, a torcida cantava, a torcida mandava energia. Rato é o nome dele. Foi gol, gol, gol de Fonte Boa e a torcida. E aí me fizeram um convite. Aí você me pergunta, mas você já era do esporte? Não, eu sempre fiz rádio, né? Jornalismo, entretenimento. O esporte, ele tá enraizado na gente, não tem como, né? Lógico. E aí eu entrei nesse mundo por esse convite e desde então a gente começou a se preparar, começou a estudar muito. Ainda estamos, na verdade, nessa preparação. E aí trouxemos de São Paulo a Luciana Mariano, né, dos canais da ESPN,
para fazer um intensivão de 3 dias. Você imagina? E aí... Em relação ao ano, se o homem narra, é até muito pouco tempo. Não, e a Luciana tem uma história fantástica, né? Mais de 30 anos, e aí foi a primeira narradora da América Latina, então a gente veio aí com uma base forte, uma base legal. E o desafio foi a Copa da Floresta, a final da Copa da Floresta, né? Que foi lá em Fonte Boa, viajamos aí 25 horas. E uma coisa engraçada, aqui no barco eu ia na minha cabeça assim, digo, meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? O que eu estou fazendo aqui? Agora tu já sabe, né? Pelo menos um pedacinho já sabe. Pelo menos a gente enfrentou um desafio grandão lá, porque além de muitas horas de viagem, a gente pegou uma chuva, muito barro, enfim. Mas foi fantástico. Se eu falar para você que eu ainda estou assimilando isso, porque a Larissa Balheiro, ela fala assim, Su, depois que você entrar nesse mundo, você não sai mais. É aquela coisa do rádio, né? Que a gente fala que foi beliscado pelo mosquitinho do rádio. E futebol realmente é apaixonante. Eu estou apaixonada. Estou estudando muito porque eu sei que não é fácil, o desafio é muito grande, inclusive com a questão do preconceito, eu tenho preparado muito a minha cabeça para isso. O primeiro jogo foi espetacular porque foi o meu primeiro, eu cometi muitos erros, cometi muitas falhas, porque assim, a gente não tem uma referência. Vocês homens não, vocês já nasceram batendo bola, ouvindo tudo, e a mulher não. Que referência que a gente tem, né? De narradoras antigas. Não, nós não temos, né? O máximo que a gente tem são algumas narradoras, como a Luciana, que, né, contou um pouco da história pra gente, que ela começou com o Luciano do Vale, que era marido dela na época, mas enfrentou muitos desafios, depois teve que parar justamente por causa dessa coisa do preconceito, entendeu? E aí, quando ela voltou de um tempo pra cá, né, entrando nesse mercado novamente, aí a gente vai pegando aqui, dando uma olhada, um pouquinho numa, um pouquinho noutra, mas tentando construir uma coisa nossa, né? Eu ainda estou nesse processo de construção ainda, não vou te entregar, porque nas próximas narrações a gente já vai trazer aí uma novidade, né? Presta atenção. Em 1969 ou 1970, o Amadeu Teixeira criou o primeiro time de futebol feminino depois da Era da Borracha para cá. Criou. E você não pode acreditar. Os militares, na época, comandavam o Brasil e disseram, olha, futebol não é esporte para mulher. E ele foi obrigado a parar. Ao parar de fazer a mulher jogar, eu parei de fazer a mulher narrar. Hoje nós temos um número muito grande de mulheres repórteres que estão na beira do gramado, estão nos treinamentos, estão nos jogos. E por que não ter uma narração de futebol feminino? Lógico que você vai encontrar muitas barreiras pela frente. Você já tem personalidade suficiente para fazer a sua própria criação, os seus textos, né? E outra coisa, uma coisa é narrar em rádio, outra coisa é narrar em televisão. Não, e aí você sabe que eu comecei a minha primeira narração foi em televisão, né? Foi na televisão. Então, eu sempre fui do rádio, a TV eu estou agora, né? E assim, eu tive 2 desafios. Primeiro, a narração e segundo, na televisão, né? Na televisão, é outro desafio. Outro desafio. Mas a gente vai aprendendo, foi uma experiência, assim, sensacional, incrível. Como eu te falei, eu ainda estou, assim, assimilando toda essa coisa. E depois o resultado também foi muito legal, foi satisfatório. Eu assisti o jogo, né, que foi entre Fonte Boa e Silves, na final da Copa da Floresta. Eu acho que eu já assisti, sei lá, umas 10 vezes, né? E aí, o que eu vou anotando? Ó, isso aqui, né, é assim, vou corrigindo. E para as próximas, agora, já no campeonato, né, amazonense, a gente já vai entrar narrando também, já tem algumas coisas que a gente já vai alinhar e é isso, a gente vai embora. Para te dar um pouco de conforto na vida, o primeiro jogo que eu narrei na televisão, diferentemente do rádio, que a rádio é um mistério, o que você diz é a verdade e acabou. Mas na televisão não, você tem que ter cuidado, porque o que mostra é o que você vai ter que narrar. E eu me lembro que foi a decisão do São Raimundo ia conseguir uma vaga para a antiga Libertadores, né? Que é a antiga Copa Sul-Americana, que tinha outro nome. E o São Raimundo não acertava nada. E eu comecei a transmitir e comecei a deixar o torcedor falar, né? Pô, não é possível, fulano sempre acerta. Pô, chutou para fora de novo, não é possível. Aí o diretor da televisão disse no meu ouvido, rapaz, tu é narrador, tu não é torcedor.
Se você não deixar a sua emoção como espectadora e do time de coração invadir, você vai dar certo. Não tenha pressa, eu tenho certeza que vai dar certo. O que eu assisti na transmissão depois me deixou satisfeito, porque você vai fazer uma escola. Sim. Você vai fazer uma escola. Então, a sua responsabilidade é dobrada, triplicada, em todas as profissões do mundo. Graças a Deus, as mulheres estão crescendo e você está enfrentando um desafio monumental. Pois como eu te falei, a gente em casa, o que é que o pessoal diz? Então, meus filhos... os meus filhos acharam incrível, né? Ah, maravilha! A gente assiste os jogos juntos, inclusive, eles me dão muitas dicas, né, também. Eu tenho assistido muitos jogos, né? Essa é a minha vivência, né, ultimamente. Mas essa responsabilidade, sabe, Dudu, foi o que pesa. Porque tem um ônus e tem um bônus também. Tem um bônus e um ônus, com certeza. E pesa essa porta, né, de abrir esse espaço para outras mulheres. E quem abre a porta leva a lambada, né? Pega a chibatada. Mas a Costa está pronta, está preparada e a gente está aí a cada dia mais se preparando. O que a gente quer é isso, que as mulheres venham, né? Venham muito, não só no futebol, como você falou, mas já estamos na beira do campo, a gente já está na reportagem e agora a gente está na narração. Que parece simples, muita gente fala assim, ó, é super simples, é contar a história, é narrar o que está acontecendo. Só que não é tão simples assim. Tanto é que eu tenho conversado bastante com muitas jornalistas, com muitas repórteres de fora, né? Inclusive umas que vieram para o simpósio de jornalismo, né? Como a Gabriela do Globo Esporte, né? E ela fala, nossa, eu não tenho coragem. Então, assim, as mulheres do esporte que fazem jornalismo esportivo, eu não tenho coragem de narrar. Não tenho coragem. Por quê? Porque eu acho que a gente requer essa ousadia, né? E essa coragem mesmo de levar a chibatada, tá com a costa pronta para levar. Porque por a gente não ter essa vivência como vocês homens tiveram, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente vai entendendo no meio do caminho. Eu estou nesse processo de entender, né, no meio do caminho. E certa também, Dudu, de que quando a gente estiver muito boa nisso, quando eu estiver narrando muito bem todos os jogos, ainda assim, né, vão ter as críticas, como infelizmente a gente vê muito aí Brasil afora, mundo afora, na verdade, porque, infelizmente, é essa sociedade machista que nos cerca, né? Não tenha dúvida. Você esteja preparado, porque nunca você estará 100% para alguém que se sente magoado com o que você faz, ou com o que você está... Porque você está com uma novidade gigantesca, né? Eu estava comentando com Larissa, né? Lá no trabalho dela, o momento que a pessoa não gostou do que ela fez, foi um furacão desnecessário, né? Mas a massa não tem controle. Então, você engolir, ter paciência, responder como? Fazendo um bom trabalho. Porque ninguém vai agradar todo mundo, pode contar. É verdade. Quando vamos ouvi-la, estamos começando o campeonato agora, vem aí o Vasco, vem jogar. Quando é que a gente vai lhe ouvir de novo? Olha, a gente está no Campeonato Amazonense, devemos narrar, acho que uns 2 jogos, né, do Campeonato Amazonense. Temos hoje 3 narradores na casa, né, espetaculares, e a gente vai estar aí no meio, eu não sei te precisar data ainda, mas a gente vai estar no Campeonato Amazonense com certeza, no rádio, né, vamos fazer, vai ser outra experiência, né, narrar agora no rádio, que já é mais a minha praia, né, a gente já transita melhor ali pelo rádio, mas a gente vai estar no campeonato, vai estar no Barezão, com certeza. A rádio, em termos, até não tem nada fácil, mas é mais fácil que a televisão, porque a televisão todo mundo está vendo. Né? Eu acho que uma das razões dos maiores cronistas, locutores do Brasil, se perdeu por dizer que o que ele via é o que ninguém via. E não pode ser isso, tem que ver o que está todo mundo vendo. Descrever do seu jeito. Então, a gente vai estar acompanhando. Sucesso, boa sorte. Que maravilha. Que acompanhando você. E aí depois você me fala, né, como é que foi que a gente vai alinhando. Imagina, ter você, a gente já
teve uma conversa, né, essa Nossa, semana. mas eu tenho certeza que você vai E saber. as dicas, assim, eu tenho ouvido muito, porque com pessoas como você, né, profissionais como você, e outros que chegaram, me abraçaram, foi muito legal essa acolhida. Eu acho que eu não senti tanto as críticas do primeiro porque eu já sabia que ia ser. Então, eu vi pouquinhas coisas ali, mas, assim, a forma com que os profissionais, que homens, e que bom que a gente tem homens, profissionais do esporte, que nos incentivam, que acreditam na gente, isso é muito importante, muito, muito importante. Para mim, que estou começando nessa área, que estou nesse mundo agora, então, assim, essa acolhida foi sensacional. E cada dia, né, chegam mais profissionais, né, dando dicas, né? Olha, a gente pode fazer por aqui. Cara, isso é muito legal, isso é muito bom. Daqui a 5 anos, vai ter um monte de meninas seguindo aqui ela. Com certeza. Vai sim. Escolha os seus chavões, escolha muito bem. Você ouviu muito bem Arnaldo Santos, Jaime Barreto, esses grandes narradores, né? Eu mesmo criei um tal de Olá, Salve, Salve. Então, isso você vai ter que criar, porque é o que vai lhe dar a personalidade, você abrir a porta. No início podem não aceitar muito, mas com o tempo a pessoa vai começando a assimilar. Mas eu quero dizer para você que está em casa que esta e outras histórias você só encontra aqui mesmo, na Amazon Sat. Por hoje é só, amanhã tem mais.